Então, a gente vai voltar aqui para os aspectos da arquitetura, e a gente, a aula passada, encerrou a questão climática, a gente vai começar a brincar da questão plástica. E o massa é que isso vai chegar aí no projeto de vocês, num momento crucial e ótimo, em paralelo com a parte prática que a gente está desenvolvendo. Porque vocês já começaram a ter os primeiros insights sobre a forma, né? Já houve um traçado aí baseado na setorização da casa, e vocês, inclusive na disciplina de CAD, já estão aprendendo a fazer modelagem e subvolumes. Então é um bom momento para a gente começar a falar de forma, porque as formas que vocês vão trabalhar no computador por enquanto, elas são somente concepções espaciais, elas são somente ferramentas, estão partindo de uma ferramenta de uma desenho tridimensional, mas elas não fazem muito sentido do ponto de vista da plástica. Uma coisa que é importante que vocês, no primeiro dia de aula, falaram para mim, foi que a arquitetura tem a ver com estética, falaram sobre beleza, falaram sobre o que mais que tinha na arquitetura? Forma. Mas não só falar da parte que tinha a ver com a parte criativa, falaram sobre arte, né? Interpretação. Só que tudo isso aí. Professor. Tira o que? Tá na, o que está na frente de você? É o primeiro plano. A parte de filmar. O vídeo. Eu ali, né? Então tá bom. Deixa ele ali, rapaz. Não tá fazendo mal pra ninguém. Tá bom. Então tá. O ruim é porque a gente não fica sabendo. Daqui a pouco eu vou tirar, deixa ele aí. Eu não sei. Enquanto ele tá aí, eu fico sabendo se tá rolando alguma coisa errada. Deixa ele aí, não tem problema não. Tá? Daqui a pouco ele vai sair quando eu entrar dentro da sequência do breve. Tá? E me parecia que vocês tinham uma preocupação com essas coisas aqui. É importante que vocês tenham essa preocupação, porque as pessoas têm esse tipo de preocupação também quando elas estão desejando algo em arquitetura. E as pessoas esperam sim da gente que a gente saiba lidar com a parte artística da arquitetura. Só que uma coisa que a gente precisa deixar claro e precisa ter uma consciência muito grande é que a parte criativa e o raciocínio estético dentro da arquitetura, ele não é exatamente como ele é na arte. E isso, inclusive, alguns de vocês até discutiram isso naquele dia, né? Falaram sobre essa diferença. Apesar de que as bases conceituais são as mesmas, mas nós precisamos lidar com uma coisa que os artistas não precisam. A nossa arte, ela precisa abrigar pessoas, ela precisa ser agradável do ponto de vista biológico para as pessoas também. Ele precisa ser utilizado e ter esse caráter utilitário. Então, muitas das associações plásticas, visuais, e psicológicas e estéticas que as pessoas vão fazer para chegar num conceito de que algo que você faz é bonito ou feio, também tem relação com essa utilidade que a arquitetura tem, com essa capacidade utilitária que vai ser exigida no espaço enquanto belo e criativo, mas que também vai ser utilizado pelo ser humano. Então a gente não pode se desligar dessa questão aí. Só que uma das coisas que a gente também vai ter que explorar e saber o tempo inteiro é que a gente está lidando com uma das áreas mais complexas e, se não uma das, a mais subjetiva da arquitetura, que é a gente explorar e sensibilizar as pessoas para o que há de belo no espaço. E aí a gente viu nos outros aspectos, que quando a gente vai falar de aspecto funcional, tem parâmetros muito bem definidos, né? Que aí você chega lá, descobre uma medida, a medida soma, bota a circulação, o ser humano mede tanto, botou o espaço, chegou, resolveu a questão. Relacional, tem uma atividade que funciona com equipamento, então com uma quantidade de pessoas X, aqueles equipamentos ou atividades, elas são adequadas para ficar perto de outras, ou não são porque tem troca de gases, ou que tem alguma coisa que funciona que não entra em nível de compatibilidade bom, e a gente afasta ou aproxima. Na plástica, é um pouco mais difícil chegar nesses parâmetros exatos. Quem estuda a plástica da arquitetura pelo ramo da estética, vai dizer para vocês que não existe isso de beleza. Se a gente pega, por exemplo, Kant,
que é um dos caras, assim, dos principais do ramo da estética, que estética, na verdade, gente, não é técnica, estética é filosofia. É você pensar de maneira crítica sobre alguma coisa que alguém produz. E pela estética que nasceu da filosofia, normalmente quando a gente tem um viés crítico, a intenção não é chegar a uma resolução técnica e fixa, mas as pessoas esperam que a gente tenha uma resposta pronta para tudo enquanto profissional de arquitetura. Ninguém quer contratar você para você ficar anos filosofando e dizer que tanto faz como tanto fez, ou que pode ser dependendo da sua filosofia. A coisa não é bem assim. A gente precisa se valer de alguma coisa. E me parece, isso é uma linha minha, uma maneira minha de pensar sobre plástica, que existe algumas recorrências e algumas coisas que se repetem na percepção das pessoas, que muitas pessoas vão concordar. E que se a gente vai por este caminho, a gente acaba entendendo que existem maneiras de elaborar a forma que vão fazer com que muitas das pessoas se sensibilizem com ela, sem que a influência da minha cultura, da minha personalidade e do meu gosto participe diretamente, pelo menos nesse parâmetro específico que a gente vai estudar. Mas vamos pensar direitinho e ver o que normalmente se tem do senso comum, do senso popular, em se tratando de plástica, de beleza e arquitetura. Com certeza os estudiosos e os especialistas em estética vão discordar de mim. Se um deles assistir essa aula minha, vão me detonar. Porque é quase que proibido fazer isso que eu estou aqui na estética, que eu estou me propondo a fazer. Buscar um parâmetro exato, onde a gente consiga definir o que é bonito, o que é feio. Vocês acham que dá para definir? Me ajuda aí a construir. Dá para dizer que uma coisa é bonita e buscar um senso comum para isso? O que é bonito para mim é bonito para você? Não. Na verdade, quase sempre não é, né? É o contrário, nem dá para dizer assim, nem sempre. A maioria das vezes não é. Tudo que eu experimentei ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi, ou seja, é uma capacidade a perceber a beleza, é também uma capacidade cognitiva do ser humano. Ele vai sendo exposto a situações, ele vai realizando experimentos e ele vai descobrindo que algumas coisas se adequam a ele e outras não. Então seria legal a gente dizer que falar de estética é a gente meio que fazer uma avaliação de gosto. O que vocês acham? É através do gosto que a gente faz uma avaliação estética e que a gente pode determinar parâmetros? Não, eu acho que não. Por que não? Porque cada um Cuidado com as coisas muito fixas quando o assunto é arquitetura, viu? Aquele sempre, nunca, sim, é exatamente isso. Ou não, não é isso, nunca. E nesse assunto é mais delicado ainda responder essas coisas, mais ainda. Aí vai tentar, é uma busca minha, uma tentativa minha. Enquanto estudioso dessa área, né, eu busco isso, mas eu sou apedrejado o tempo inteiro. As pessoas detestam quando eu abro a boca. Eu sou quase como uma ovelha negra no meio da estética. Então, tem gente que acha que sim. Você não conseguiu falar o porquê. Vai tentar defender? Alguma coisa, pelo menos. Tá ligado ao gosto, porque a gente, por exemplo, a gente em estética mesmo, a gente estudou que, por exemplo, a beleza está ligada a um juízo de valor, a uma concepção que você tem do belo, mas é uma coisa particular de cada um. Nossa, então se é particular de cada um, para que estudar? Varia mesmo de todo mundo para todo mundo. Então eu não vou me preocupar, porque nunca vai agradar ninguém. Então não vamos fazer arquitetura com plástica, não. Faz as outras coisas, faz o funcional, faz o climático, faz o financeiro, faz não sei o quê. E a plástica sai no mesmo, pode ser? Eu acho que não tem a ver só com o gosto da pessoa. Eu acho que tem que ter parâmetros e regras, e a partir dessas regras, desses parâmetros, você vai buscar encaixar o gosto da pessoa naquilo. Eu gosto disso. A partir do seu gosto, com as regras, eu vou tentar fazer isso. Que regras? Qual é a lei que determina que você é bonita, que eu sou feio? Está onde escrito? Na sociedade, não dentro da sociedade. Sim. Mas de onde surgiu essa opinião na sociedade? Está escrito onde? Gente, aí que está o problema, não está escrito. Foge
Não sei disso não. Eu tenho clientes que vêm no meu escritório e falam bem assim: olha, Raul, eu quero fazer uma casa, mas olha, se você fizer igual assim, tudo que eu vejo por aí, por favor, não quero. Eu quero uma casa bonita. Nada dessas coisas iguaizinhas aí não. Será que ele não está discordando um pouco do que você está defendendo aí? Eu acho que a outra coisa, sim, a gente tem casa diferente, mas tem uma casa diferente de pé. A pessoa faz um tambor, tem uma coisa, sei lá, um chifre, fazer uma obra, um chifre. Eu acho que, mas é então peraí, você está querendo dizer que existe um parâmetro, mas existe um limite para o que é feio e para o que é bonito. É por aí. Basicamente isso, claro, tem coisas diferentes, mas a gente não quer fazer coisas. Nossa, a gente é uma pessoa para café. A gente é uma pessoa aqui bonita, diferente de café. Ela taca um pouco, um monte de coisa no rosto. Ela tá diferente, mas tá horrível. Gente, então parece que partindo do que a Carol está levantando aí, a gente precisa procurar alguma coisa que está no limiar que muita gente aceita e descobrir o que vai além que alguém não aceita, o que está aquém que as pessoas não aceitam, né? Porque tem uma linha mediana que muita gente vai se encontrar aqui. E tem umas exceções que estão para lá e outras que estão para cá. Isso que está aqui é que nos interessa, né? Enquanto arquitetos. Mas eu acho uma certa harmonia. Porque até o diferente, quando ele é harmônico, ele não a gente não estranha quando a gente olha. É isso que eu estava querendo dizer. Agora, quando não tem harmonia, mesmo com diferente, E o que é harmonia, já que você acha que isso é harmonia? eu acho que as pessoas estão porque não vou resumir, sabe por quê? Se eu introduzir conceito sem saber o que vocês pensam, eu vou empurrar o conceito com ela dentro e vocês ou vão engolir e vão aceitar, ou vocês vão se contrapor a mim sem nem saber por que está se contrapondo. E quando vocês expõem o que vocês estão pensando, vocês estão argumentando, estão amadurecendo a ideia. Para vocês, quanto arquitetos, depois discutir isso com alguém, vai ser de uma grande valia, porque vocês estão sabendo por que você pensa aquilo e por que está produzindo daquela maneira. Mas a gente interrompeu ela. Que talvez é quando segue o mesmo estilo. Segue o quê? Quando segue o mesmo estilo, assim. Um mesmo estilo? Por exemplo, o mesmo padrão. E é? Por exemplo, se a Carol tem um estilo mais pesado. Se ela coloca uma coisa, se ela colocar uma coisinha muito delicada, não vai ornar o estilo dela. Então você está dizendo. Aí não vai curtir, aí não vai ser tão bonito, talvez. Então a harmonia é quando alguma coisa que você está propondo interage com uma outra coisa e elas dialogam entre si e chegam a um acordo. É por aí, né? É isso que você está querendo dizer? Massa. Eu acho que tem um caminho lógico nisso aí que você está falando, que a Carol está falando. E quem é que defende bem a questão do gosto? É pelo gosto que a gente vai atrás de um resultado para a parte plástica? Não, o gosto cada um tem o seu, então vai ficar bem difícil, eu acho. Mas, vamos tentar entender o que é gosto, para ver se faz sentido? Não, mas eu acho que assim, a opinião de pessoas mais, digamos, com uma influência, como assim, o gosto da pessoa que tem mais influência vai contar. Já que a gente está discutindo gosto, gente, existe bom gosto. O que é bom gosto? Antes do que é bom gosto, o que é gosto? O que é gosto? Gosto é uma preferência particular, baseada numa experimentação que está submetido às suas limitações físicas. Concordam? Sim. E que está também submetido a uma experimentação anterior de alguma coisa. Concordam também? Sim. Vamos pegar o gosto mais básico, mais primário e biológico? Eu vou comer agora um doce. Vou pegar um doce de banana para comer. Aí depois eu saio desse doce de banana e vou pegar essa pera. Vocês acham que ela vai ser doce para mim? Não. Ela vai ser péssima. Ela vai ficar desaguada, vai ficar um negócio, sabe? Aquela coisa desagradável. Então o que a gente experimenta antes influencia nosso gosto, sem dúvida. Né? Eu vou tomar uma bebida gelada. Se eu passei o dia inteiro no sol quente e não tomei nada, eu tenho uma opinião.
Agora, se for mais bebida gelada, anterior a ter enchido o caneco d'água, eu já tenho outro gosto, né? E outra. Bom, então gosto é uma coisa particular, é um referencial e está submetido a algumas variações. A gente já mais ou menos tentou definir um pouco o que é gosto, né? E o bom gosto, o que vocês acham? Um arquiteto pode ter bom gosto para conseguir chegar a resoluções, então, plásticas ideais? Eu acho que seria bem bom gosto. Eu acho que um arquiteto, ele pode conhecer bem e saber distribuir bem aquelas regras, aquela coisa, mas não seria bem um bom gosto. Eu acho que um arquiteto tem que ter gosto na hora de fazer, meu gosto. Não, ele não está projetando para ele, está projetando para os outros. Então, ele tem que saber as regras, as coisas, tudo, a função, e saber distribuir aquilo bem. Eu não acredito, eu penso que não seria bem uma questão de bom gosto. Quem discorda da Carol e acha que deve-se ter bom gosto? Eu acho que o bom gosto está atrelado com a conhecimento. Assim, eu acho que é igual a relação da comida, é uma coisa que vai ser naturada. À medida que a pessoa vai provando, vai conhecendo, ela vai acostumando com aquilo e passa até gostar. E eu acho que o bom gosto na arquitetura talvez esteja ligado a conhecer. Então você acha que o bom gosto ele está relacionado com uma pessoa que conheceu mais do que as outras, ela acumulou mais experiência e, portanto, ela é um parâmetro de referência para as outras que têm pouca experiência? Não é um parâmetro de referência, mas ele já quando a pessoa não muito conhece, mais. ela não sabe conhecimento. Ele já tem muito mais conhecimento sobre a coisa do que os outros. Então ele pode falar, mas aí você fala, mas eles podem não, bem, é o seu gosto, não o meu. Então, partindo daí, eu já volto para você fala de novo. Então, dá para considerar então que o gosto, e agora aqui a gente está falando de bom gosto, é um julgamento de valor moral que está baseado em experiências pessoais e que, por ser em quantidade maior, vai ter uma importância maior. Por aí? Mais ou menos isso. Carol queria dizer o quê? Eu queria dizer o seguinte, eu não concordo com isso, com questão de conhecimento. Eu conheço pessoas que teve, digamos, ampliação difícil e tal, foi na roça, depois teve a oportunidade de crescer, é rico, tudo mora, só que a mente é fechada, não se abre, e o gosto, na minha opinião, é péssimo. É ligado àquelas coisas antigas, aquelas coisas bregas, cafona. Porque a mente da pessoa, assim, conhece coisa, experimenta coisa, tem dinheiro para viajar, tem várias oportunidades, mas a mente dela não permite ela ter isso. Eu não acho que ela tem um bom gosto. Então, eu acho que o bom gosto não seria apenas conhecimento, mas sim saber, às vezes, da pessoa. Não adianta a pessoa ter conhecimento, ter dinheiro, mas ela não quer. Se a mente dela é presa naquilo e pronto, que ela, não, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser assim. Que adianta ela ter conhecimento, ter vindo escolhas e não serve para nada, ela não faz curso. Vocês não acham que se a gente considerar que alguém é mais experiente ou tem uma experiência mais adequada serve como referência, o padrão cultural vai avaliar esses valores morais com diferentes intensidades e a gente, se começar a avaliar por esse lado daí, a gente vai se perder porque a referência é quem vai mandar? Vou dar um exemplo para ver se vocês chegam nessa concepção. Vou falar de coisas que são consideradas de bom grado, e aí vai chegar no tal do bom gosto, né? E coisas, a mesma situação considerada de mau grado para outra cultura. Vou falar do que acontece na minha terra, na minha família. Na maior parte da minha família, é de muito bom gosto que você, ao chegar na casa dos meus familiares, se estiver sendo servido algum tipo de comida, você precisa ir no prato e você precisa encher o prato a ponto de fazer a montanha. E além de encher para ficar muito alto, você precisa repetir. E ao repetir, na última pratada, você tem que raspar o fundo do prato para não sobrar nada, porque se sobrar, você foi mal educado, está desprezando a comida tão gostosa que a gente fez com tanto prazer para te agradar, e você deixou que estava com gosto ruim. Minha tia, se você chegar no prato e deixar sobrar alguma coisinha, ela olha para sua, mesmo você tem repetido, ela olha e fala assim, estava ruim, foi, prestou não, que a comida não prestou. E aí ela vai servir, que eu detesto, mas na minha família é o álcool, é o refrigerante.
Aí ela vai botar o refrigerante no copo. Primeiro que ela não pode ser mal educada a ponto de botar um copinho desse tamanho. Ela tem que trazer um copo grandão, tá? Daqueles de 400 para 500 ml. E ela enche até a boca. E na hora que ela enche até a boca, ela vai assim, dá uma chupadinha. Já viram essa cena? Rola. Gente, na minha família é educado de bom gosto fazer isto. Mas quando eu cheguei em Brasília, eu fui repetir esses hábitos. E aí eu ia para a festa, eu percebia que a última parte do salgado ou do bolo, que era o mais gostoso, né? Ninguém comia. Eu dizia, gente, como que eu vou, sabe? Que legal, eu deixo para mim. E aí eu botava o prato cheio até em cima. E aí, todo mundo olhando para mim. E eu ia lá e repetia, comia 3, 4 vezes. Eu dizia, mas por que ninguém come? O pessoal passa uma fome, né? Que desgraça a vida desse pessoal. E aí, na hora que eu fui servir, né, a bebida, me vinha com um copinho deste tamanho. Achando um pouco que o copo já era pequeno, ainda botava um pouco mais da metade. Eu dizia, mas gente, que povo miserável. Deus do céu, isso é miserabilidade. Sabe qual é a noção de valor moral que passava na minha cabeça? Que mau gosto dessas pessoas, que falta de humanidade, que falta de vontade. Aí é onde se encaixa, o exemplo dela, ela não conhece a cultura da pessoa e achava que para ela ter dinheiro, ela tinha que ser a pessoa moderna que ela é. Exato, gente. A gente tem que entender que quando a gente usa o nosso referencial para avaliar uma coisa que é global, a gente pode ser ou injusto ou inadequado para um contexto específico que a gente está tentando trabalhar. Agora eu vou parar de tentar coletar só os dados de vocês, vou emitir a minha opinião sobre o assunto, que é bom que vocês saibam sempre que é uma visão possível, é uma maneira, é uma linha de pensamento que eu tenho, mas que vários arquitetos vão pensar diferente. Eu penso assim, tem várias coisas variáveis e que você não tem controle sobre elas. As que você não tem controle sobre elas, você vai ter que pesquisar especificamente para o alvo do público que você vai adaptar. Estuda aquela cultura e descobre o que naquela cultura, sobre o valor moral, de comportamento, cultural e outras coisas, é adequado e é de bom grado. Eu não gosto da palavra gosto. Sabe o que eu particularmente acho? Eu tenho pavor quando uma pessoa vem no meu escritório e fala para mim assim, olha, eu entrei no seu site, vi seus projetos e acho que você é um arquiteto de extremo bom gosto, por isso que eu vou te contratar. Olha, a minha cabeça ferve quando eu passo por essa situação. Porque o que eu acho, né? Eu posso estar sendo ingênuo e ter um raciocínio que é meu, mas que de repente, para mim não é verdade, mas para os outros é. Eu penso que eu aprendi várias técnicas, eu estudei o comportamento humano, descobri que a maioria das pessoas tem um comportamento mediano que dá para chegar no limiar e tentar trabalhar para resolver o problema da maioria dessas pessoas, e aplico. E quando alguma coisa foge da limiar, eu pesquiso a fundo a vida daquela pessoa, descubro o espírito daquela família e mudo algumas coisinhas dessa regra geral para adaptar aquela família específica. Mas antes de eu chegar lá, tem coisas que são globais que eu preciso saber e que eu vou ter que aplicar também de certa forma. Vou dar um exemplo. Tem alguém aqui que discorda que o branco ele é uma cor menos excitante do que o vermelho puro? Gente, vocês viram que ninguém respondeu nada? Eu descobri uma característica que ela é praticamente unânime. Vai aparecer um doido lá que vai ter uma filosofia de vida que diz que o branco está no universo lá da física quântica e tal, e portanto eu lá. Então eu não vou dar nem os meus exemplos, porque os meus são justamente esses. Eu, por exemplo, eu prefiro um quarto preto do que um quarto branco. É uma questão minha. E aí eu falo isso também porque eu já fiz alguns estudos no passado, quando eu estudei arte, e eu era interessado em descobrir o que as pessoas sentiam quando elas viam as cores. E eu fui lá e ficava perguntando: fulano, vem cá, olha pra cá, o que você sente? Não, digo, olha, fala só o que você sente. Se não estiver sentindo nada, fala para dizer que não tem nada. E eu descobri várias recorrências. Uma que aconteceu muito no branco foi energia, vibrações. A maioria fala paz,
tranquilidade, fala harmonia, se não falar para eles o que é harmonia. Porque você diz, olha, harmonia, que nem você muito inteligentemente quase que descreveu, tem a ver com a interação do todo com as partes. Aí ele falar que o branco tem harmonia, pode ser, porque o branco é uma coisa que dialoga muito bem com a maioria das outras cores, né? Mas a maioria falava de uma coisa da tranquilidade, da paz, mas tinha uma tal de energia. Eu, particularmente, quando eu me exponho ao branco, eu acho muita energia e me incomoda. Eu não gosto. No meu quarto, eu gostaria de não ter nada branco, para que eu aniquile as sensações e consiga dormir. E o que é preto em várias situações? A aniquilação de energias e de sensações. O preto, lembra da questão climática que eu falava? Quando bate a luz e não absorve e não reflete nada, isso se transforma em sensação psicológica para a gente também. A sensação psicológica que está exposta ao preto é não ter sensação nenhuma. Por isso que o preto para muitas pessoas é morte. Morte não é uma aniquilação. Para muitas pessoas o preto é uma depressão. Porque depressão é também uma aniquilação de vários outros sentimentos que podia ter. Se sua vida tivesse sentindo várias coisas, talvez você não sentisse depressão. E aí eu estou dizendo para vocês que eu não fui o único, e eu fiz uma pesquisa muito pequena, muito pouca, durante um período muito curto da minha vida, mas tem um monte de cara muito melhor do que eu, estudioso profundo, que foi lá, especialmente os caras da psicologia, e descobriram que o ser humano, quando ele está exposto a tais situações e tais coisas, e quando ele se submete a determinado contexto, ele tem determinadas reações. E eu acho que isso aí serve muito para a gente que é arquiteto. E se a gente estudar isso, a gente consegue chegar em bons resultados. Vamos ver se eu estou muito errado a partir de um experimento real. Vamos ver na prática isso daí. Vou pedir um pouco da concentração de vocês. Eu vou expor uma figura, ela vai ter uma cor ao redor, vai ter uma outra no meio. Eu vou pedir a vocês, pode piscar o olho, só não virem atenção para o lado, nem desfoquem da visão do local. E a gente vai gastar um tempinho olhando, depois eu vou perguntar coisas para vocês, tá? Vou apagar. Olhem atentamente aqui para a tela. E eu vou contar um tempinho. Quero que vocês se concentrem nessa bolotinha verde que está no meio do desenho. Vou contar o tempo. Pode piscar o olho, tá? Só não vira o pescoço para o lado para enxergar outras coisas. Se essa bolotinha começar a manchar e começar a tremer, me avise, né? Porque o tempo já começou a dar. Não, professor. Não, mas não tem que olhar não, moça. Está duplicando. Calma. É para duplicar mesmo. O objetivo dessa experiência é este. Opa, que bom. Então tá meio que se provando o que eu tô falando, o que eu vou falar daqui a pouco. É só a Carol que é anormal ou já começou a ficar manchado para todo mundo? Tá começando a dar uma coisa ruim já? Então, continua olhando, gente, pro pontinho verde. Não tira o olhar do pontinho verde, tá? Se mantenha nele. O que vocês estão vendo? O que tem ao redor? Aonde tinha o vermelho, virou um verde, né? Onde tinha o verde, só que está meio manchado. Então, eu acabei de provar para vocês que todos os seres humanos têm em comum uma coisa, pelo menos, que eu botei aqui. Em alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todo mundo tem aquela coisinha média que dá para eu analisar. Irritou o olho de vocês ficar olhando muito pro vermelho? Ficou. Ó, ele já tem menos sensibilidade, é uma exceção. Mas ó, a grande maioria ele também não teve, né? Ó, especialmente na mulher. Ó, especialmente na mulher, essa capacidade para irritação, ela é mais aguçada. Então, dá uma diferença de limiar entre o homem e a mulher. Só que quando você mudou, a bola ficou verde e a outra ficou vermelha também. Estamos falando de capacidades neurológicas da gente. Nós temos um senso autorregulador do cérebro que, através das percepções que acontecem na nossa retina, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui disso.
Deixa eu ver se tem um olhinho aqui. Não, tinha um aqui do olho, mas não é isso não. É essa daqui, é essa. Então, a gente tem umas células aqui nervosas no fundo da retina, lá na fóvea. Nós temos cones e bastonetes. Uma é responsável pelo volume, pela forma, pela profundidade, pelas proporções da gente perceber elas, e outra pelas cores. A mulher tem uma quantidade maior desses órgãos que são responsáveis pela cor. Por isso que a mulher tem uma sensibilidade maior para coloridos, para diferenciar as cores. O homem, ele tem uma quantidade maior de sensores nervosos para a diferenciação do claro e do escuro. Por isso que ele percebe melhor as proporções grandes, os tamanhos, né? E mulher tem menos chance de ter daltonismo do que os homens. Talvez por isso, porque ela não tem essa deficiência aí, né, de células. Mas todos nós temos um senso de substituição, porque no nosso cérebro existe uma quantidade. Deixa eu ver se eu vou achar esse outro slide já aqui. A agradabilidade está aqui. Uou. Nossa. Todos nós temos essa estrutura semelhante aqui. É um gráfico esquemático que nós temos, algo muito parecido. Dentro da nossa retina, tem uma quantidade de células nervosas que percebem o vermelho bem pequenininha. E nós temos uma quantidade muito grande de receptores para o azul e uma quantidade média para o amarelo, mas também bem grande para o amarelo. Sabe o que acontece quando a gente vê o vermelho? Essas poucas quantidades de células que percebem o vermelho começam a trabalhar para perceber o vermelho. Quando tem muito vermelho, você excita elas com muita velocidade e isso agride a nossa visão. O que é que o nosso cérebro faz para compensar e descansar a nossa percepção? Ele joga numa cor que anule o vermelho, que é a cor oposta ao vermelho, que é o verde. E aí, na hora que ele joga o verde, a gente descansa um pouco mais, porque o cérebro está percebendo que ele está irritado. Gente, qualquer ser humano tem isso. Só que eu sou homem, provavelmente tenho menos que a Renata, porque ela é mulher. Uma criança tem uma determinada quantidade. A ciência descobriu que as nossas células nervosas elas até morrem com o passar do tempo, mas parece que pode multiplicar também e se recuperarem, né? Antigamente se acreditava que se nascia com quantidade que não podia voltar a se regenerar se perdê-las, mas já se descobriu hoje que elas podem voltar a multiplicar. Mas o fato é que de idade para idade muda. De etnia para etnia muda. A quantidade de células que tem no negro não é igual ao negro. Mas, medianamente, a maioria das pessoas tem uma quantidade semelhante da mesma condição. Talvez o verde, que a Catiúcia enxergou, não o mesmo que a Carol enxergou. Mas todo mundo viu o verde substituindo aquele vermelho lá. Pode ser que seja um verde meio aturquesado para uns e um verde mais amarelado para outros. Tá? Mas todo mundo viu essa substituição acontecer. Me parece que esse dado que eu falei agora de novo é um dado básico é bom, porque quase todo mundo vai sentir isso. Então a gente vai conseguir trabalhar com esse dado para produzir algo baseado numa afirmação mais ou menos objetiva. Porque quer ver uma coisa que não é tão objetiva quando a gente fala de cor? Quando eu era criança, eu aprendi, né, que se homem vestisse cor-de-rosa, ele era mulherzinha. E quando eu fiquei adolescente, ficou mais grave, porque não virava mulherzinha, ele virava viadinho. Então, para mim, cor-de-rosa era uma coisa do demônio, sabe? Não podia nem ficar perto de coisa cor-de-rosa. Hoje em dia, se ficava cagada. não podia. Então era pecaminoso chegar perto de cor-de-rosa. A mesma coisa era minha irmã. Minha irmã não podia botar nem preto nem azul. Porque preto era uma coisa de mulher que não era decente. Isso na cultura da minha família para lá para a década de 70, de 80, né? Agora, e azul, porque ela ia ser uma menina macho, ia ser mulher macho. Então não podia, né? Aí, culturalmente, a gente ignorou nossas percepções nervosas e nos habituamos ao aquilo. Então veja,
entender a cultura e o caráter subjetivo e específico de uma determinada coisa é tão importante quanto saber a parte objetiva. E existem coisas que são recorrentes, objetivas, e que todo mundo entende, percebe e é estimulado, e vai achar alguma coisa mais agradável ou menos agradável, e que a gente precisa fazer nos espaços. Só que, cuidado, nem sempre a gente está querendo fazer com que aquilo seja belo. Ser agradável é diferente de ser belo. O que é ser agradável? É expor ao olho humano e passar uma percepção que não lhe cause sensação ruim. Isso é ser agradável. E eu acho que é mais importante para o arquiteto produzir alguma coisa agradável do que algo belo. Por quê? Belo está submetido a um julgamento de valor. Julgamento de valor é uma coisa moral. Eu não tenho como interferir na moral das pessoas, mas eu posso estudar a moral delas também para adicionar esse parâmetro mais objetivo. E aí eu somo percepção visual, elemento moral, e eu chego em uma coisa mediana. Como eu não estou querendo passar para vocês o subjetivo, porque isso aí vocês vão estudar família a família, vamos tentar aprender as coisas que são objetivas, que são essas técnicas e parâmetros. Se a gente quer partir para uma coisa mais objetiva, tem um pessoal da psicologia que gosta desse papo. Esses caras aí, eu gosto muito deles, mas as próprias faculdades de filosofia estão deixando de ensinar ele, porque ele tem alguns probleminhas conceituais. Dá uma olhadinha nessa figura aqui. Não parece que tem coisas andando, ou girando, ou está tremendo aquilo lá, quando vocês olham essa percepção aí? Eu não posso, filho. Eu sou fotofóbico, eu tenho degeneração, isso para mim é um inferno. Rola isso mesmo. Se você fixar o olhar nesses desenhos, alguns giram, outros pulsam, rola mesmo. Nosso olho, quando é exposto a determinadas condições de aglomeração visual, ele tem um retorno imediato. Isso independe da gente achar que uma coisa é moralmente melhor. Porque, vou até voltar para a discussão anterior. Como é que era o concurso Miss Brasil na década de 80? Era medida de cintura, era formato de corpo, era tamanho de cabelo e corte de cabelo, era formato de boca, formato de nariz, de olho, de ouvido, o biquíni botar nela e saber o quanto que saía. Naquela época a bunda tinha que comparecer bastante, né? Agora, além disso da bunda, tem que ter muito peito, porque chegou a moda do silicone, então a gente também vê essas duas coisas, muito embora para o brasileiro, bunda ainda é mais importante. E daqui a pouco me lembra para eu poder falar por que tem um critério técnico-científico para explicar isso também, tá? Vou falar sobre dúvida, vou falar. Mas antes de eu falar, isso é importante para vocês, é muito importante. Mas eu estava falando sobre critérios. Hoje em dia, vocês sabem qual é o critério principal que foi avaliado, que foi introduzido na Miss Brasil, para ela ser considerada uma mulher bonita? Inteligência. Porque uma coisa é bonita para a gente, tanto quanto ela parece ser boa também. A mulher que é muito bonita, perfeita, mas não me parece inteligente, pode me parecer feia. Ela é uma loura burra, que virou um jargão da década de 90, né? A loura burra. Era uma coisa até pejorativa para as loiras. Chegou uma época que as mulheres tinham medo de ficarem loiras, porque alguém podia achar que ela era burra, né? E as que são loiras aqui hoje devem escutar coisinhas chatas de vez em quando, né? Porque a gente tem uma avaliação moral e muitas vezes é simplesmente preconceito. Também há a coisa invertida. A mulher é tão inteligente que não é possível que ele seja mulher. Não é isso. Ela é tão bonita que eu nem vou pensar nela para mim, não é possível, porque ela é bonita demais, acho que ela é burra, né? Então, a mulher bonita não podia ser inteligente, que preconceito idiota, mas acontecia, né? E se falasse que a mulher é inteligente, deve ser barriga, não vou conhecer. Então, a gente faz juízo de valor mesmo, baseado em princípios morais, mas a gente só tem um limite de saber até onde isso é somado para conceito de arquitetura. Mas o que eu estava falando da questão de bunda, lembra que eu falei dos bastonetes e dos contos que dá uma percepção diferente para a gente? O homem, ele tem uma percepção ampliada para volumes.
E ele não tem, inclusive, por conta dele ter isso ampliado, ele tem dificuldade em perceber detalhes pequenos. A mulher, ela tem um senso de percepção da escala micro, aguçada. Então, eu até já falei isso em outras aulas. Quando você bota aquele brinco daquela pedrinha vermelha que para você é o arraso, é para você, para fazer inveja para suas amigas. Porque o homem não vê. Tá? O seu cabelo que você fez um detalhezinho especial aqui no canto, no show e tal, é para você e suas amigas verem. Nunca o homem vai ver. Sapato, então, que é pequeno lá embaixo, ele nem olha, nem se iluda com isso. Brinco para o homem, gente, para ele olhar. E eu vou dar um exemplo porque eu sou essa coisa bem tacanha mesmo, tá? Eu sou bem esse padrão aí de percepção masculina. Eu só percebo que você está de brinco, ou que seu brinco é bonito, se seu brinco vinha daqui e cair quase no espelho. Se ele não passa, se ele tiver na altura do rosto, porque já é padrão saber que a mulher está de brinco. Então, o brinco já compõe o rosto, já nem percebe. Para eu perceber que tem um brinco em você, você tem que pendurar para fora do rosto. Aí eu digo, oh, que bonito, que grande e tal. Por que é que o homem americano gosta de peito e acha bonito peito? Porque na mulher americana é a proporção maior, assim, que está numa posição, inclusive, central destacada. Né? Na mulher, desde que se vira ao contrário, a brasileira, né, as proporções maiores que a gente percebe são justamente do glúteo. Então o homem brasileiro gosta de bunda por causa disso, porque é uma capacidade perceptiva dele. Tá? Vocês vão perceber, por exemplo, que a mulher, quando a gente atravessa o espaço, ela olha para um monte de coisinhas pequenas que o arquiteto projetou. O homem, ele olha para aquele telhado imponente grande que vai para 4, 6 metros de altura, e ele se impacta com aquilo. Aliás, quando você começa a fazer os detalhes pequenininhos, irrita o homem. A mulher no espaço, ela passa pela parede e faz rosa pink, rosa choque, rosa aquilo. E esse rosa, ele não está muito alegre, ele podia ter um pouquinho mais de tonalidade para fazer o tom sobre tom desse rosa, daquele outro que eu vi. Olha, mas daquelas 30 opções lá, eu estou na dúvida se foi a 14ª ou a 26ª. O homem passa pela mesmíssima parede e faz assim. Era rosa? Aquela? Achei que era do Dom Costó, nem lembrei que era rosa. Então, assim, eu não estou querendo diferenciar o homem da mulher, não, tá? Eu estou querendo dizer que existem coisas que são comportamentos que dá para ser analisados. E os caras que acreditam nisso, isso aqui são experimentos, inclusive, que o pessoal da Gestalt usa para justificar e comprovar os seus meios de chegar no fim. Eles dizem que existem essas ações que a gente espera, que elas já vêm pré-estabelecidas no nosso cérebro, e a gente percebe por conta disso. Eles têm uns conceitos básicos que eu acho que todo estudante de arquitetura precisa conhecer, que são os conceitos da Gestalt. A Gestalt é uma teoria da psicologia que ela tem como princípio principal a questão, por exemplo, da supersoma. O que é supersoma? Eles acreditam que, por exemplo, a soma das partes não é a mesma coisa que o todo. É impossível, por exemplo, analisar uma parte isolada de uma composição e dizer que ela é bonita ou é feia. Você precisa primeiro ver o contexto em que ela está para poder julgar se aquilo faz parte de um bom contexto. Isso é muito importante. Tudo na arquitetura, vocês lembram? Eu nem estava falando de plástica, eu não falava que era questão de contexto. Você precisa saber o meio que se conta para analisar um determinado conceito. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto de gametas. E aí, eu vou fazer assim, respondendo rápido. É muito claro a resposta de determinação de, independente de qualquer coisa, qual dessas canetas é mais bonita? É fácil responder isso? Sim. É, Carol? Sim. Qual é o seu parâmetro? A do é mais bonita. Por quê? Você acha mais robusta, maior? Legal, isso aí é gosto. Nós somos arquitetos. O que a gente precisa? Parâmetros de análise de comportamento ou de percepção visual que seja comum ao ser humano para que a gente use isso como uma regra. Gente, regra estética proibido. Quem estuda isso daqui me detona.
eu acho que a gente deve perseguir, apesar de saber que ela é impossível na totalidade. Vamos pensar diferente? Os caras da Gestalt acham que a soma do todo não é igual às partes. Eu vou dar uma posição diferente para vocês. Baseado nesse contexto de conjunto de canetas. Estão vendo bem? Vou aproximar, talvez pela mente não dê para ver. Ok? Vou botar aqui na frente do vídeo, porque eu não sei que ponto que está aparecendo. Vocês não deixam passar minha câmerazinha ali. Então tá aqui. E vou introduzir mais alguém aqui neste meio. Tem alguma caneta destas, 1, 2, 3, 4, que lhes parece mais feia devido ao contexto? Sim. Olha como foi rápido, na mesma hora quase todo mundo já sabia a resposta. Então me parece que isso é uma condicionante mais global. A maioria das pessoas, quando encontra um elemento que ele não faz parte da linguagem que existe no todo, e portanto é uma parte que não dialoga com o todo, elas tendem a identificar isso daqui como desagradável. E esse desagradável, junto com o valor moral, pode descobrir que isso é feio, que isso não tem, pode fazer um julgamento estético de uma coisa que não é bonita. Vou dar outro exemplo para a gente amadurecer cada vez mais esse conceito. Então, eu vou ter que usar. Vocês deixam eu dar um exemplo a partir de vocês? Não, aqui. Eu vou ter que procurar. Eu preciso de alguém bem masculino, um formato bem masculino e outro bem feminino no rosto. Então não é comigo, né? Vou usar, né? Eu preciso. Vou usar o rosto dela, que é bem pequenininho, tá? Ela tem um rostinho delicadinho, pequenininho, formato bem gracioso de rosto. E ela tem... Solta o cabelo. Eu preciso fazer uma análise aí. Lembra do contexto? Você vê o todo para analisar as partes. E tem um cabelo muito gracioso, macio, sedoso. É uma moça bonita. Tira o óculos para eu ver melhor. Tô abusado, né? Agora eu vou pegar o rosto de um dos rapazes. Vocês deixam? Podem? Reginaldo, eu acho que você é um rosto mais masculino. Deixa eu usar. Reginaldo, por um acaso seu rosto é mais masculino da sala. Porque se eu for fazer uma análise da minha percepção, que infelizmente é a minha, né? Eu estou vendo rostos menos masculinos que o seu. O seu nariz tem um formato muito masculino. Porque tem uma proporção grande. Tem um formato que para o homem pode ser visto pela mulher como um sinal de adaptabilidade visual que é masculina. A mulher quer, acha isso interessante no homem. Você não imagina o seria do seu rosto com o narizinho da Naila no seu? Desagradável, né? Não ia ficar legal. Acho que um homem se traumatiza. Agora vamos pensar ao contrário. Pega o nariz do Reginaldo. Gente, o todo não dialoga com as partes. Esse nariz é de um homem, não cabe no rosto dessa mulher. E vamos inverter. Pega o cabelo da Naila e bota no Reginaldo. Gente, nem tem problema de talvez ter o cabelo, não quer o cabelo da Naila na cabeça, prefere raspar do que ter o cabelo dela, porque no contexto em que a gente percebe as pessoas, essa parte não dialoga com os todos. Ou seja, se eu for somar 1 mais 1 querendo dar 2, pode ser que se eu botar um em outra posição em questão visual, ele não dê 2, ele dê 2,5. É diferente de você somar as partes e ter um outro tudo. A gente inclusive muda isso daí quando a gente inverte um monte de coisas. Quer ver outra coisa? Eu vou pegar as mesmíssimas figuras geométricas, 2 linhas horizontais com 4 linhas oblíquas e vou botar em duas situações. Respondam rápido. Qual é a linha maior? A linha A ou a B? De cima ou de baixo? As duas são mais tamanho. São exatamente do mesmo tamanho. Porém, a maneira como eu organizei os elementos
fez com que a percepção de vocês, olha a regrinha, tendo utilidade na minha aula, até no fim, fez a vocês perceber que uma coisa é maior do que a outra. Então, a gente começou até a induzir, a gente quanto arquiteto, que se uma coisa estava parecendo feia para as pessoas, porque estava muito grande, poxa, grande demais eu acho feio, você pode mexer nos pauzinhos da forma para parecer que é menor e tornar mais agradável. É uma dica que eu estou dando para quem vai chegar lá na frente, tá? Isso vai ter um outro desenrolar quando a gente estiver maduro na questão plástica, que essa história é comprida. Esse assunto é o maior da parte teórica. E vocês concordam que a maioria das pessoas também busca um caminho de agrupamento? Vocês preferem ver um caminho fazendo um T e um C, ou você prefere ver 3 retas aqui? Eu prefiro 3 retas. Vocês veem? Olha, eu fui infeliz na minha colocação. Como é que vocês preferem agrupar os objetos? Pela cor. Pela cor ou pela forma? Pela cor. Cor. Eu prefiro pela cor. A maioria pela cor, né? Mas eu prefiro. Bom, independente, eu nem estou querendo provar que a cor ou a forma é dominante, eu estou dizendo que há preferências que atingem um grupo de pessoas maior. Então a gente vai buscar um pouco disso daí, porque vai ter o nosso intuito quando a gente produz uma coisa visualmente, se ela não for muito focada em um público, em uma família, é que a maioria das pessoas tenha sensações agradáveis ao perceber aquela composição. E se lembrem que mesmo que você tenha uma família, aquela família não vive isolada do mundo. Cabe a você perguntar, você quer que isso seja agradável só para você, ou você quer que a maioria das pessoas que vêm à sua casa tenha boas sensações? Se elas dizem, olha, eu não estou nem aí para ninguém, é para eu. Aí você já tem um parâmetro dela, você vai focar nela. Mas se não tem, você vai começar a estudar essas coisinhas aqui, que a gente vai ver cada uma delas. Já que a gente começou a perceber essas coisas, eu vou mostrar outras aqui mais interessantes. O que vocês veem aqui, sem pensar muito, um triângulo. Gente, tem um triângulo desenhado aqui? Oi? Gente, não tem um triângulo desenhado aqui. Tem 3 círculos com um canto cortado. 3 fragmentos. A gente induziu, quer dizer, eu induzi, ou quem criou esse desenho, induziu vocês a ver uma coisa que não estava aqui. Gente, nós somos arquitetos, nós mexemos com forma e com visual. A gente também tem esse poder se a gente dominar a técnica. Vocês acabaram de ver que eu fiz você falarem de um triângulo sem ter triângulo. Professor, não tinha no primeiro não. Agora eu estou vendo, mas dessa vez está aqui. Eu vi daqui. Carol, tem umas pessoas que elas são anormais, que nem eu e você, que também vai nessa onda. Eu não vi também o triângulo. Eu vi primeiro os 3 Pac-Mans, porque isso daqui é o elemento principal da minha infância. Eu pagava qualquer preço para ir na casa dos meus amigos ricos para jogar videogame e ver o Pac-Man comendo naquelas pastilhinhas. Isso aqui para mim é um espetáculo, galera. Gente, o que vocês estão vendo aqui nessa figura do meio? 2 rostos e É uma pena que eu não separei o desenho onde tem a situação diferente. Mas se a gente tivesse somente um lado, a gente teria rosto. Se esses 2 lados estivessem afastados, com a distância maior, a gente jamais poderia mudar, a gente teria só 2 rostos. E mudamos de novo a opinião das pessoas só pela maneira como a gente organizou a forma. O que vocês veem aqui? Uma esfera. Carol, deixa eu te falar. Isso é bom, Carol. Isso é bom, mas olha, a maioria das pessoas vai ler uma esfera aqui. Não tem uma esfera desenhada aí, gente. Não tem. Mas a gente induziu as pessoas a ler uma esfera. Aqui vocês veem o quê? Uma cobra. Tem cobra desenhada aqui? Tem 2 argolas cortadas no meio e uma cortada no quarto. Por isso que eu me pergunto nada. Gente, essas linhas são paralelas?
Não vale, você está indo mundo contra. A sua percepção é de linhas paralelas? Não. Ok. E também não manda para a percepção não dá. Mas sabe. Ó, olha o tanto que sobra aqui. Igualzinho que sobra aqui. Sabe o que isso quer dizer? É tudo paralelo. Mas a maneira como eu organizei os objetos, eu dei a sensação na pessoa de que isso é inclinado. Eu fiz a pessoa ler uma coisa diferente do que estava, porque eu usei uma técnica de deslocamento dos fundos para ela ler as diagonais que não estão aí. E falar que ela manda. Eu já não consigo ver isso aí. Sem contar o que Eu não consigo ver, não. eu consigo. O que está escrito aqui, gente? Olha rápido. Não para Não pare na pista. Mentira, não pare na pista. Não pare na pista. Existem momentos onde a percepção vai ser rápida e a gente pode fazer as pessoas verem uma coisa que está errada certa. É só o que falar. Tipo aquele, tipo, você tá escrito preto, mas de roxo. Nossa, horrível aquele negócio. Você não sabe se você escreve preto ou se você fala roxo. É muito ruim aquele. O que vocês estão vendo aqui? Uma moça Tô vendo uma índia com hoje. Uma moça olhando para trás? Eu vi no meio da resposta depois do minhas pernas. Tem outros que estão vendo a velha, né? caraca, velho, isso não é Só para quem não está vendo, o nariz, a boca, o olho da velha. O queixo dela. Vai, eu não tô vendo, não. A velha. É, Carol, você está estragada. Viu agora? Não, tem que ser sério. Algumas coisinhas que a Gestalt preconiza. Os conceitos principais da Gestalt, como estudiosos dessa teoria aí, eles falam da tendência à estruturação. Nós tendemos a estruturar os elementos de uma composição quando eles são submetidos a uma maior ou menor proximidade. Quando a gente aproxima algumas coisas, nós tendemos a entendê-las como se elas fossem uma única. Quando a gente afasta, a gente tem uma outra noção. Quando a gente aproxima também, a gente pode ler uma coisa, aproxima mais, a gente pode ler uma outra. Então é isso que ele está falando quando está falando de proximidade. Quando a forma tem quesitos de semelhança, como por exemplo a cor, a gente tem tendência natural a agrupar aquela coisa que está naquela cor diferente. Ou a forma, a gente lê as coisas que estão naquela forma. A gente tem tendência natural a separar, a buscar alguém na frente com alguém atrás. E a gente só percebe que alguém é importante, destacado, e alguém significa algo na nossa percepção, quando existe um fundo para demonstrar que esse objeto que está na frente é um e o que está atrás é outro. E isso faz a gente ser mais estimulado ou menos estimulado, tanto quanto for a diferença entre quem está atrás e quem está na frente. Para destacar quem é um objeto de verdade. Por exemplo, se eu botar um objeto amarelo claro na frente e no fundo eu tiver alguma coisa branca, eu posso não entender quem é que está ali, o que é que está aquilo ali. Pode ser um cavalo, mas eu olho e digo, será que isso é uma cobra? Porque o fundo, figura, não está dialogando para me dar uma melhor percepção da informação. E eles, isso até por uma influência meio nazista, isso é coisa minha, tá? Eu acho. É a forma de falar você, né? Isso é uma opinião minha, tá? Porque não é isso que os gestaltistas preconizam. Eles falam de pregnância. Pregnância, gente, é meio que uma lei da boa forma. Disse, segundo a Gestalt, que as formas com tendência a serem simples, elas são mais pregnantes. Eu tenho minha opinião própria sobre isso e minhas pesquisas próprias, que não significa nada perto do que são esses caras, mas a minha experiência prova que não é só a forma simples que é percebida como mais agradável para a gente, porque eles dizem o seguinte, que se uma coisa é complexa, a gente força o cérebro para ler e, portanto, se desagrada com ela. Mas vocês lembram quais eram os princípios do nazismo? Vocês lembram o que eram os princípios do nazismo? Já pegaram aí? Vocês ainda estão longe da história do moderno, né? Então vou adiantar uma coisa para vocês. Eu também não sou bom de história não, tá?
Ó, no nazismo existia uma história de pureza, existia uma raça pura, existia uma coisa, né, que estava relacionado. O alemão, por exemplo, era a raça pura. Isso era um conceito. Gestalt é um conceito de psicologia que nasce lá na Alemanha também, tá? Os estudiosos que lançaram a Gestalt vieram de lá. Então, eu acho que, influenciados pelo nazismo, vai rolar que a pregnância, ou seja, pregnância é uma coisa que, além de ser melhor percebida, é percebida como agradável e é fixada com mais facilidade na nossa percepção. Eu acho que tem coisas que são super complexas que também são melhores percebidas, justamente por serem complexas, e que são mais agradáveis justamente por serem complexas. Então, eu tenho um pouco de desconfiança desse parâmetro aí, mas não interessa o que eu penso agora, vocês vão chegar a essa conclusão depois. Os gestaltistas defendem isso aqui. Vamos só entender um pouquinho o Gestalt melhor, só para não ficar essa coisa tão solta sobre o Gestalt. Deixa eu terminar aqui. Fala também da unidade, ou seja, a unidade tem a ver com essa história da integração do todo com as partes. Quando os elementos dialogam e se parecem entre si por algum tipo de quesito ou de linguagem, eles tendem a se estruturar formando um conjunto, e a gente tende, inclusive, a segregar tudo aquilo que não parece com aquela informação que é parecida. Inclusive, é o mesmo princípio do fundo-figura. Tudo que está com a mesma informação vira um objeto, tudo que está com outro vira um outro. E a gente tende a entender que a maior parte que está ao redor vira um fundo e aquele vira a figura que está na frente. E o fechamento é um princípio que diz que quando as coisas tendem a ser algo, elas se transformam em algo na nossa mente porque a gente complementa aquela tendência. Deu para entender isso? Vou dar um exemplo prático. Gente, será que eu não tenho exemplo prático aqui? Espera um pouquinho. Vou buscar aqui dentro dos meus arquivos, que com certeza eu tenho. Só não deve estar muito no fácil. Vamos fazer o seguinte. Meus vídeos não estão no fácil. Seminário, visita, avaliação. Não tem vídeos aqui. Eu vou aproveitar que é um horário de intervalo, vou dar um intervalo e a gente volta para poder ver uma coisinha que fala sobre Gestalt, para vocês ficarem a par mais do que é Gestalt, tá? Então, dou uma parada aqui, a gente dá uma descansada desse assunto que está pesado por enquanto, e a gente vai assistir esse vídeo.